Buenas tardes, gaúchos e gaúchas do Rio Grande do Sul. Hoje, 20 de setembro, comemorando o Dia do Gaúcho, os 186 anos da Revolução Farroupilha. Então, hoje aqui no Sul é dia de comemorações. Então, há 186 anos, Bento Gonçalves da Silva, o general Bento Gonçalves, juntamente com Antônio de Souza Neto, Davi Canabarro, Gomes Jardim, Giuseppe Garibaldi e mais tarde Anitta, resolveram pegar em armas e lutar pelos seus direitos. Eles estavam assim descontentes com o governo imperial em relação à província do Rio Grande de São Pedro. Eles queriam que o preço do charque uruguaio fosse igual ao preço do charque gaúcho. Charque esse do Uruguai, que chegava aqui bem mais barato, pois não tinham que comprar o sal lá no Uruguai, e os impostos eram ilusórios sobre o charque uruguaio. E os gaúchos, os fazendeiros gaúchos, tinham que pagar um preço bastante alto pelo charque, pelo sal que vinha para salgar a carne e os impostos também que eram altos. Esta é uma das reivindicações. A outra também seria o presidente da província. O presidente da província era escolhido pelo Império. Presidente este que não entendia nada de campo, de gado, da lida campeira. Geralmente, esses presidentes de província eram escolhidos aqueles que agradavam ao Império. E também eles queriam assim expandir os seus domínios, ficando separado do Brasil, quem sabe conseguir um porto, para assim poder, um porto marítimo, né, para assim poder transportar o charque, pois Rio Grande, onde havia o porto, Rio Grande sempre esteve sob o domínio das tropas imperiais. Forte Jesus Maria e José, Rio Grande sempre foi domínio imperial. E sendo assim, o charque tinha que ser transportado pelo porto e os impostos eram caros. Esse encarecimento no charque gaúcho dava condições ao charque uruguaio, que entrava bem mais barato, e, se era mais barato, o povo consumia o charque uruguaio. E o charque do Brasil, o charque gaúcho, era muito caro e ficava assim, parado. Essas três, uma das reivindicações dos gaúchos em relação ao governo imperial. Tanto que, em 1836, foi fundada a primeira capital farroupilha, Piratini. E em 1839, eles conseguiram chegar até Laguna, Santa Catarina, onde fundaram a República Juliana. Assim, eles teriam acesso mais próximo ao mar. Só que essa República Juliana não durou muito. Os imperiais conseguiram derrotar os farroupilhas e eles perderam a República Juliana, voltando assim a se concentrar mais no estado do Rio Grande do Sul e também a República Piratini. Todos nós sabemos que, naquela época, o charque era o alimento dos escravos. E como as fazendas gaúchas tinham muitos escravos, não convinha que esse fosse caro. E então, esses fazendeiros se uniam para que pudessem, assim, baixar o preço do charque. Sabemos que a freguesia que mais se destacou nessa época do Império, aqui no sul do Brasil, foi a freguesia de São Francisco de Paula, atual Pelotas. Foi lá que as charqueadas se desenvolveram. Um fazendeiro gaúcho, em viagem ao Nordeste brasileiro, descobriu como se fazia a carne de sol e trouxe para o Rio Grande do Sul este saber. E assim começaram a fazer o charque. Ele primeiro criou um galpão
às margens do Arroio Pelotas e começou a construir charque ali. Mais tarde, por volta de 1810, foi fundada a primeira charqueada, a Charqueada São João. Não sei se foi a primeira, desculpe, mas a Charqueada São João, em 1810. A Charqueada São João era propriedade de José Antônio Gonçalves Chaves, um dos homens mais ricos da cidade de Pelotas. Pelotas, naquela época, era chamada de capital cultural, devido ao seu poder aquisitivo, ao seu conhecimento, aos belos casarios. Pelotas se destacou bastante e tinha muito dinheiro e também muito escravo. Algumas pesquisas datam que, na época das charqueadas, a população de Pelotas de negros era na base de 60%. E esses fazendeiros usufruíam desses negros para todas as atividades. A Charqueada São João, em visitação até os dias de hoje, em Pelotas, às margens do Arroio Pelotas, se encontra lá aberta a visitação. Lá podemos ver o belo casario, né? E também está intacta uma das partes da senzala, uma das senzalas está intacta. A casa foi modernizada por filmes e séries modernizada não, foi restaurada por filmes e séries que aconteceram em seu entorno. Gonçalves Chaves, segundo Auguste Saint-Hilaire é um botânico francês e também colecionador de plantas. Ele esteve no Rio Grande do Sul, no litoral brasileiro, coletando plantas para a sua pesquisa. E ele se hospedou na casa do estanceiro, fazendeiro, charqueador Gonçalves Chaves. E ele narra, numa das suas páginas do seu diário, que a crueldade com que eram tratados os escravos na estância de Gonçalves Chaves era assustadora. E que havia um negrinho que ficava sempre parado, segundo ele, abre aspas. Este negrinho ficava sempre parado, acho até que dormia em pé. Parecia utensílios da casa, móveis, de tão parado que ele ficava. Ele chegava a se urinar, simplesmente ao ouvir a voz do patrão, do senhor de escravo, Gonçalves Chaves. Isto que Gonçalves Chaves era um dos senhores que tratava melhor os seus escravos. Fecha aspas, isso se encontra no diário de Auguste Saint-Hilaire. Pois é, triste passagem, né? Pois foi assim, com essa escravidão toda, que se deu a riqueza de Pelotas durante as charqueadas. Pelotas cresceu muito e todo o trabalho saladerril nas charqueadas eram feitos pelos escravos. Escravos esses que trabalhavam nas charqueadas, trabalhavam dentro de casa, né? Cuidavam da lida, da comida, cuidavam das mocinhas, filhos dos patrões, as amas, as babás. A população negra de Pelotas é bastante grande até hoje, devido à escravidão, devido às charqueadas. Pelotas se destaca pelos seus casarios, né? Construções antigas, influência muito grande dos franceses também, belas casas, belos teatros, uma biblioteca com um teto lindo. Quem conhece Pelotas sabe da beleza
e da formosura que eram esses casarios. Também as etiquetas, Pelotas é muito dado nisso, né? Gente rica, gente fina. E tudo isso se deu a quê? Às charqueadas, ao charque, à escravidão, ao negro. Os negros trabalhavam de sol a sol, sendo açoitados, castigados, e de noite dormiam numa senzala úmida, somente com uma aberturazinha lá em cima, onde não havia condições totalmente insalubres. Assim foi a vida de Pelotas na época do Império, na época das charqueadas. Mas hoje termina-se as comemorações Farroupilha. Hoje será extinta a chama crioula e só o ano que vem teremos de novo as comemorações Farroupilha. Esse ano sem passeata, sem desfile dos cavalarianos, segundo ano já, devido à pandemia da Covid-19. E assim, gente, nós encerramos algumas passagens da Revolução Farroupilha. E assim encerramos um pouco do que foi a história do gaúcho, a história do negro nas charqueadas e a história do povo rio-grandino. De primeiro, o povo não era chamado de gaúchos. Gaúcho era aquele homem andarilho que andava de fazenda em fazenda, domando, amestrando o cavalo, o gado. Ele não tinha residência fixa, ele andava de fazenda em fazenda. E quando ele chegava nas estâncias, os patrões tratavam de encerrar as suas mocinhas, porque tinham medo que alguma mocinha se interessasse pelos gaúchos. Gaúcho era um nome pejorativo na época. Depois, todo o povo gaúcho foi chamado de, todo o povo rio-grandense foi chamado de gaúcho, por um decreto-lei. E hoje em dia não é mais pejorativo a palavra gaúcho. Todos, pessoal, homem, mulher, nascido no solo rio-grandense, é gaúcho. Mas naquela época, gaúcho não era dado a todas as pessoas, somente a esse pequeno número de homens trabalhadores do campo. Então, pessoal, e assim vamos encerrando mais um vídeo. Agradecemos a todos e assistam. Se inscrevam no meu canal e assistam os meus vídeos. Uma boa tarde, um ótimo feriado a todos. Boa tarde.